Olá Melissa, olá a todos, sejam bem-vindos ao Vida Abundante Podcast, esse programa onde eu quero trazer aqui, sempre com um convidado, informações relevantes e interessantes para que você viva uma vida abundante em Cristo Jesus. Eu sou pastor Leonardo, sou pastor batista há um pouco mais de 12 anos e alguns dias, e sou formado em teologia, sou especialista em aconselhamento pastoral. Eu queria que você me seguisse lá no Instagram, @DeSouzaLeonardo, vai lá no meu Instagram, passa a me seguir, e no episódio de hoje nós vamos conversar sobre saúde mental, e nós estamos recebendo aqui a Melissa Rocha, psicóloga clínica há mais de 20 anos. Por aí vai. Por aí vai, né? Mais de 20 anos. Ela também está lá no Instagram, você pode seguir ela lá, @psi_Melissa Rocha. Ela produz lá e posta muitos conteúdos que podem ajudar você no seu dia a dia a lidar com a saúde mental, lidar com a espiritualidade em Jesus Cristo. E ela tem um trabalho também lá, cerca de 2 a 3 anos, do Clube da Mel, que ela está revitalizando, está passando por algumas mudanças aí, Isso mas que já mesmo. abençoou muitas pessoas, não é, Melissa? E como? Não, você não faz ideia, pastor. Muito bom. Hoje a gente vai discutir os detalhes da saúde mental e vamos oferecer aqui vários momentos para que você possa viver melhor. Se você ficar com a gente até o final desse conteúdo aqui, lá no finalzinho, eu vou revelar algo especial aqui, uma surpresa, um presente que você pode ganhar, mas você precisa ficar com a gente até o final, porque só no finalzinho do episódio que eu vou estar revelando aí o que você precisa fazer para você ganhar essa surpresa. E eu quero fazer agora aqui o momento do nosso patrocinador. Esse podcast, Melissa, esse momento nosso aqui, ele é patrocinado. Eu quero agradecer ao CRI Estúdio, um estúdio de podcast dos mais modernos e completos aqui da região sul-fluminense, fica localizado aqui em Barra Mansa, e o CRI Studio é a empresa certa para a criação do seu podcast, de mentorias, de aulas, de videoaulas, e a sua empresa pode ser cliente do CRI Studio também. Você pode ver aqui na descrição do vídeo todas as informações acerca do CRI Studio, o momento certo aí, a empresa certa para a sua empresa estar contratando e estar produzindo o seu conteúdo de áudio visual. Eu quero aproveitar também e pedir para você se inscrever no canal aqui da Primeira Igreja Batista do Retiro, no meu canal do YouTube. Os links estão na descrição e você vai estar também se apoiando esse conteúdo dessa forma. Melissa, a gente está hoje aqui, né, para falar sobre saúde mental. Nós estamos em setembro, né, um mês que há muitos anos aí já é dedicado a falar da saúde mental de uma forma mais específica, né, de um tema especial com a cor amarela. Mas hoje aqui a gente quer focar mesmo na saúde mental, né, de uma forma mais ampla. O objetivo aqui é a gente trazer informações, né? Você trazer informações aqui para que as pessoas possam ser ajudadas no dia a dia, né? Já que a saúde mental é esse estado, né, desse bem-estar mental que vai permitindo que as pessoas possam lidar com os momentos estressantes da vida. É interessante que até algo assim bom, que é a maternidade nas mulheres, pode se tornar um momento estressante. Tem muitos momentos estressantes ali, e através desse bem-estar a pessoa ir desenvolvendo todas as suas habilidades, sejam capazes de aprender com as situações novas da vida, né? A vida traz sempre situações muito novas, e trabalhar adequadamente com essas novas habilidades, né? E assim contribuir com a melhoria da sua comunidade, do seu entorno, né? Porque quando alguém muda, né, tudo vai mudar ao seu redor também. Aquelas relações que são às vezes bem conflituantes vão ter uma amenizada, vão ter uma melhora muito grande, né? E algo que eu pesquisei aqui também é que os transtornos mentais, eles aumentam o risco de outras doenças, contribuem para lesões não intencionais e para lesões intencionais também, onde as pessoas estão percebendo o que estão fazendo, né? E falando agora, né, de um dado
que eu quero trazer aqui é que a depressão ela continua a ocupar a primeira posição entre os transtornos mentais mais diagnosticados e é 2 vezes mais comuns em mulheres do que nos Nos homens, né? homens. Então fiz meu papel de casa aqui, a minha pesquisa para apresentar para você que está acompanhando com a gente a relevância desse tema, não apenas assim da sua vida, porque você já pode ter tido contato com essa questão da saúde mental, né? Mas é um tema também de relevância no mundo, de relevância na sociedade, né? Mas, Melissa, a gente começando esse bate-papo aqui, nós somos cristãos, né? É um bate-papo, é um podcast sobre espiritualidade, sobre vida cristã, né? Conta um pouquinho pra gente como que foi esse processo, né, da conversão, que você chegou até Cristo, né? Como é que foi essa parte específica, assim, da sua vida? Adoro falar sobre isso. Primeiro, já quero agradecer pelo convite, tanto seu quanto da equipe toda do Cria Studio. É um prazer mesmo enorme estar aqui com vocês. E é muito interessante como foi meu processo. Sempre fui católica, meus pais, e eu aos 7 para 8 anos, fui convidada a ir numa igreja evangélica e comecei a ir. E nesse ir, vai, fui ficando. E os meus pais continuaram sendo católicos. Até que chegou na adolescência, por querer meus amigos fazendo primeira comunhão, saí da igreja evangélica. Só eu que ia, tá? Aham. E fiz um acordo para fazer primeira comunhão. Aí fiz a primeira comunhão com o intuito de retornar para a igreja evangélica. Só que aí começa aquela fase dos namoros, né? Aham. Então a desculpa que eu tinha para poder ir para a praça era ir na igreja e na missa. Enfim, continuei, chegou na fase da adolescência, nem uma coisa nem outra. Só que, conforme foi passando-se o tempo, fui para a faculdade. Aí, nesse período, os meus pais já se converteram para a igreja evangélica. Deus fez todo um mover ali, né? Fui para a faculdade, fiz uma faculdade católica em Lorena, Unisal, extremamente católica, os padres, né? O seminário é ali na faculdade, muito, muito tranquilo em relação a isso. Só que tudo que apertava, tinha que buscar uma oração, as dificuldades, né? Quando eu terminei a faculdade, foram 5 anos, aí sim, aí eu tive um encontro mesmo com o Senhor e ardia no meu coração que eu tinha que ir, ou vai, não tinha escolha, porque eu ia em outras igrejas, não estava me satisfazendo tanto quanto se eu fosse na evangélica. Fui, gostei, só que eu falei assim, eu não vou ficar passando nesse trajeto aqui toda semana, não, porque era o trajeto que eu frequentava antes, Aham. que não era religioso. Até que passou-se um tempo, um mês no máximo, essa mesma igreja foi para o lado da minha casa. Então, eu não tive mais desculpa. Não tive, do lado mesmo. Aí eu comecei a ir, comecei a frequentar, e isso foi em 2003 para 2004. Olha só, hein? 2003 para 2004. Só que eu já era formada, já tinha Aham. feito psicologia. Em 2004 fiz a minha primeira especialização, que foi em terapia de família, Aham. né? E fazendo aquela articulação no sentido, só que começou a ter um confronto à religião com tudo que eu havia estudado. Na faculdade mesmo já tive um confronto. Então, eu ia perguntar isso, né? Um confronto pessoal, né? Diante do que você estava ouvindo ali, da ciência que você estava aprendendo, Isso ou você aí. percebeu mesmo assim que os professores, que tinha isso dos professores estarem querendo instigar essa crise, Não, esse na conflito faculdade, aí? eu ligava para minha mãe, na época o celular era aqueles tijolões, então a gente não tinha, né? Eu Sim. ligava, falava, tudo que eu aprendi está errado. Mas eles nunca direcionaram para mexer com a cabeça no sentido assim, olha, tem que mudar. Não. Sim. Então Mas você a que gente, estava fazendo uma reflexão e comigo, avaliando, né, com a bagagem que você tinha do Evangelho, da Igreja Católica, sim, né? da parte cristã no modo geral. Aham. Porém, a gente estudou todas as religiões, né? A gente precisa estudar todas, porque a gente vai pegar paciente de todas as religiões. Então, a gente tem que ter uma noção mínima de todas. E eu entrei num conflito mesmo. Aí depois, e agora? O que eu faço com essas informações? Porque na psicologia, neutralidade máxima. A gente não pode envolver religião, a gente não pode induzir de forma alguma. Tanto que as pessoas perguntam, como que você consegue atender uma religião sem ser cristã? Gente, não é a minha religião, é a religião do paciente. Então, eu tenho que ter o olhar, a visão,
a escuta Eu até ouço dele. dos evangélicos, né? Deles estarem procurando profissionais que sejam evangélicos, né? Como se isso, né? Eu percebo na fala deles que eles entendem que isso vai facilitar ali, né? O tratamento e tudo mais, né? O que acontece? Olha só, tô ligando para você porque você é cristã. Tá, mas ali é a profissional, né? Claro, a psicologia não pode de forma alguma envolver, de forma alguma, Uhum, induzir, uhum. entendeu? Mas aí teve esse confronto todo, esse conflito, até que com o tempo as coisas vão se encaixando, mas eu não posso negar que fez muito sentido, principalmente os transtornos, quando eu comecei a ler a Bíblia, a estudar, porque tem tudo ali. Todos os tipos de transtorno, não com o nome, transtorno bipolar, depressão, não tem, porque naquela época ainda não existia esses Sim, diagnósticos, né? sim, Ansiedade. sim. Mas tudo isso você encontra na Bíblia. É impressionante, mas Que isso para legal, que mim. interessante, né? Porque existe um contrassenso, né? Um contraponto, assim, né? De que a psicologia, né, é uma área contra, né? A fé, contra a religião. E é muito interessante isso que você está trazendo, né? Mas, E Melissa, conta um pouquinho, assim, também de como que foi esse processo, assim, da escolha pela psicologia, né? É um curso novo, né? Uma coisa assim, uma profissão, assim, que não é tão... hoje em dia já é, né? Hoje em dia já é muito batido, né? Mas você sim, escolheu lá, sim, né, sim. algum tempinho atrás, né? 2000 foi 1998, eu acho que eu entrei, 97 que eu entrei na faculdade. Então, o que que tocou no seu coração ali, na sua mente, né? Eu fiz magistério. Eu fiz Entendi. magistério e eu conheci uma psicóloga meu pai tem restaurante, Entendi. e ela almoçava no restaurante e ia conversando, eu falei, eu quero ser igual essa mulher. Por causa dos desenhos, aqui não chamou muita atenção. E fazendo magistério mais ainda, tanto que eu não tive nem segunda opção. Foi só uma e não tinha aqui na região. O mais próximo era o Rio ou o estado de São Paulo. Por isso que eu fui para Lorena, ao invés de ir para o Rio, né? Então, não tive segunda opção. Fiz o vestibular e falei, se eu não passar, vou me inscrever num cursinho em Volta Redonda, porque eu não sou de Volta Redonda, não sou daqui, para tentar de novo. Só que aí eu passei de primeira, graças a Deus, né? Então, foi tudo muito tranquilo. Mas as pessoas ainda têm um preconceito e um susto com a psicologia, porque estudo da alma, né? Estuda a sua mente, vai entrar na sua mente. E eu lembro que eu ia de ônibus e as pessoas conversavam comigo de boa, mas quando via que eu fazia o curso de psicologia, duas alternativas: ou realmente falava tudo, como se eu Aham. fosse resolver o mundo, ou Consulta grátis no ônibus. se calava com medo mesmo, parecia que a gente vai adivinhar. Eu até hoje brinco com os pacientes, né? Que eles ficam assim, como é que você sabe disso se eu não falei? Eu falei, peraí, minha bola de cristal. Aí eu brinco, peraí, minha bola de cristal já não está funcionando. Mas não, a gente faz a leitura do comportamento, a gente não estuda a alma. Né? Isso aí não existe profissão que vai estudar a sua alma. Existe estudo do comportamento, mas ainda Aham. tem o preconceito muito grande. Isso aí não E resta você dúvida. percebe assim que evoluiu, que tem diminuído esse preconceito ao longo do tempo, né? Como é que foi lá no começo da profissão, né? Você que trabalha em clínica, né? No meio Atendendo. cristão, Em geral, em geral. no geral, normal, mas no meio cristão, hoje está bem melhor. Melhorou bastante, né? Muito, muito. Melhorou Eu tive um bastante, né? preconceito muito grande mesmo no início, muito, que isso não era de Deus, que isso era coisa do mal e que estava tudo errado. É. E Difícil. hoje as novas gerações aí querem um diagnóstico para chamar de seu, né? Não sei se eu estou exagerando aqui, Não, né? já chegam pronto. E quando você fala que você não tem, Vai ficar bravo com fica você. bravo e Vai perder para de fazer. Eu paciente perco o porque não paciente. tem o diagnóstico que o Perco o paciente. Google ou o Além chat do GPT disse para diagnóstico, ainda ele, né? chega já com o remédio, qual que tem que tomar, tudo certinho. Falei, gente, para que fazer Quanta psicologia? mudança, né? Quanta mudança Quanta aí mudança, em graças a 20 Deus. anos aí Isso é muito bom. de profissão, né? Mas, Melissa, o que que as pessoas, assim, elas consideram normal, né, no comportamento dela? Não sei nem se eu posso falar essa palavra O que que é normal, normal? O que né? que é Eu acho que não normal? é a palavra normal, né? Mas o que que as pessoas fazem, né? Que elas acham que estão fazendo algo bom para ela, algo dentro da racionalidade dela, né? Que está sendo algo positivo, né? Mas que não é algo legal, que não é algo bom e que, na verdade, deveria ser um sinal de alerta, sabe? Que coisas mais comuns, assim, que você poderia falar sobre isso, sabe? Primeiro, o que que é normal? É um conceito, um ponto de interrogação ali no quesito normal.
Mas em relação ao comportamento, no qual você levantou a ideia aí, que pode se prejudicar, Isso, né? isso. Você falou também a questão logo no início da depressão, que o Brasil está no ranking em segundo lugar, se eu não me engano. Primeiro ou segundo lugar já, que já está, né? Primeiro, começa a se isolar, tô com preguiça, tô cansado, tem festa, já não quer ir, tem festinha em casa mesmo. Aham. Família, aquele bolinho de casa ali, né? Sim, não é nem resenha fora, não, mas um churrasco que você esteja fazendo, um almoço, vai alguma visita, já começa a se isolar mais, começa a comida, ou come demais. Ah, não, porque eu quero comer um podrão hoje. Nossa, mas por quê? Eu tô com muita vontade. Mas essa muita vontade, sistematicamente, a forma como está comendo, pode ser um sinal de alerta. Lógico, nada disso é sozinho, tá? Uhum. Não é porque está comendo muito, está comendo pouco, não é porque se isolou, não quer ir numa festa. Tem dia que também não estou afim de sair de casa e está tudo bem. A questão é a sistemática desse comportamento, de se isolar, de evitar de falar em público, evitar de tirar foto, que agora tudo é selfie, né? É. Toda hora tira, mas não, e foto em família. Isso você já pode começar a observar o que está acontecendo. É. A irritabilidade também seria um ponto, assim, Isso que eu ia falar, a irritabilidade. Porque a pessoa sempre foi tranquila. Claro, uma vez no mês está irritado, está bravo, ok, faz parte. Agora, sistematicamente é outra história. Só que se você chega, pastor, o que está acontecendo? Você está muito nervoso? Que tô nervoso, o quê? Todo mundo tá Você está vendo, né? viajando. É isso Do aí. entorno, né? E às vezes a pessoa mesmo não está conseguindo perceber que ela está extremamente irritada. Ela não consegue. Mas irritada por quê? Devido a alguns tipos de pensamento que são extremamente destrutíveis e que ela leva como verdade única. Só lembrando, a mente, ela mente pra gente. E a gente dá uma força, uma potência gigantesca. Então, se eu acreditar que está tudo ruim, hoje em dia, a questão das redes sociais, você vai lá, olha, tudo lindo, maravilhoso, só que a gente só posta aquilo que convém. Ninguém posta o lado horroroso. Ninguém, não é? Aí você vê, nossa, fulano, em plena segunda-feira, tá lá na praia, na Bahia, e eu aqui, final de mês, já começa, ainda mais se for sua amiga. Só que você não sabe, cada um tem a sua vida, cada um tem a sua história. Só que isso pode ser um pontinho para você começar a ficar irritado, porque parece assim, nada para mim dá certo. Nada eu consigo, não tenho namorado, meu marido me largou, minha mãe não me entende. Aí vai juntando, você começa a se isolar. Eu tenho paciente que agora, semana passada, falou que ela fechou o Instagram, fechou todas as redes. Quer que ninguém saiba da vida dela. Não, a questão não é essa, porque ela está com vergonha, porque ela não conseguiu um estágio nas férias. Entendi. E as amigas conseguiram. Então, ela voltou e ela não tem o que falar. Uhum. Então, para ela não ficar vendo, ela achou mais viável retirar tudo. Até que ponto isso é bom, até que ponto não é. Só que, sendo que ela não conseguiu, não é porque ela não quis, simplesmente porque ela quebrou o pé. Então, não tinha como ela fazer o estágio. Ela é medicina, não tinha como ela fazer o estágio. Só que na cabeça dela, não veio isso. Veio que ela é um fracasso, que ela não dá certo, que ela não consegue nada. Aí ela começou a se isolar, começou a não querer comer. Começou na sessão, ela tá de pijama. E olha que eu atendo ela online. Entendi. Eu falei, o que aconteceu? Você tá de pijama? Por quê? Ela ficou meio Ela demonstrou uma mudança do comportamento, você logo sinalizou, online, né? A gente percebe da cintura para cima, mas eu acabo fazendo a leitura da cintura para cima. Entendi. Então são pequenos detalhezinhos que Então você falou, né, da irritabilidade, desse isolamento, falou da alimentação. Teria mais alguns, assim, de sinais de alerta, né? A questão social mesmo, né? Que aí já entra no isolamento. Sim, tá certo. Até com o animal, dependendo da pessoa, ela não quer nem ver. Entendi. E aí, Melissa, quando a pessoa ela começa assim a perceber, né, o ouvir do entorno, olha, você está muito diferente, não tá legal e tal, né? E ela começa a aceitar, né, que tem algo diferente assim, né? O que ela pode fazer, né? A pessoa que está nesse momento assim, que ela começou também já a perceber mudanças no comportamento dela, o entorno já está trazendo e ela está, assim, vamos dizer, com a guarda um pouquinho mais baixa, está começando a aceitar que tem algo, ela não sabe o que é, né? E está começando a aceitar que precisa de alguma ajuda. O que a pessoa faz nesse momento, assim, Melissa? O que a pessoa deveria fazer, né? Depende muito de como você vai abordar para dizer se a pessoa não está bem. Para a pessoa baixar a guarda ou não. Certo, verdade, entendeu? Né? Porque se eu não estou bem, estou extremamente irritada, estou com os pensamentos que eu não tenho sirvo para nada, se você chega e fala, nossa, você está esquisita, Melissa, o que aconteceu?
eu vou me fechar. Eu vou me fechar, vou ficar com mais raiva de mim, porque eu já estou demonstrando que não quero que ninguém perceba, entendeu? Agora, ô Melissa, vem cá, o que está acontecendo? Eu percebi que você está meio alterado. Você viu como é que você falou com fulano? Você vai chamar atenção para eu prestar atenção, porque às vezes nem eu estou sabendo que eu estou mal. Entendeu? Às vezes eu estou rindo, estou brincando, estou colocando um monte de coisa legal na internet, que a gente só se preocupa quando vem umas frases esquisitas na internet, quando vem umas postagens meias esquisitas. E a gente não se preocupa quando vem uma postagem de brincadeira, nada disso. E às vezes, através daquela brincadeira, eu estou escondendo algo justamente para ninguém perceber. Aí, quando acontece alguma tragédia, você, gente, mas como assim? Não, nem demonstrou? Não, demonstrou, só que a gente não se atenta a outros detalhes. Entendi. Entende? Então, o entorno ali, ele precisa ser bem estratégico, né, nessa abordagem, né, nessa forma de tentar mostrar para a pessoa, né, que tem algo ali diferente, né, e não ir tão Sim, não ir diretamente, tão né? diretamente, porque pode se fechar de vez. Entendeu? Muito bom, muito bacana, né? E dentro dessa linha ainda assim, né, do comportamento da pessoa, né, a gente falou aqui, Melissa, né, de sinais de alerta, né? Sim. Sinais de alerta, né? Mas que tipos de comportamento que a pessoa vai tendo no dia a dia que prejudicam a saúde mental dela, né? A saúde mental agora está sendo mais valorizada, porque ninguém prestava atenção e nem falava sobre a saúde mental, só a saúde física, Uhum. sendo que uma está interligada à outra. Né? Agora, essa questão de como perceber no dia a dia o comportamento, tem muita coisa envolvida, sabe, pastor? Aham. Tem a questão de uma situação atípica mesmo ali com a sua esposa, Uhum. entendeu? Tem uma situação que já está acontecendo diariamente, aí você vai empurrando. Mas como que é empurrar? Deixa para lá, tá tudo bem. Você mesmo finge para você que está tudo bem. E como é que é esse fingir que está tudo bem? Você vai levando a vida naturalmente. Só que você vai só engolindo as situações, vai só engolindo. Aí chega uma hora que você tem um rompante, aí ninguém entende nada. Pode agredir fisicamente alguém, ou se autoagredir, ou discutir num trânsito. De repente você não tem nem esse perfil. Aí você fala, gente, o que aconteceu? Fulano não é nem assim, nunca foi assim. Mas, na verdade, ele foi engolindo algumas situações. E outros comportamentos que a gente percebe que é notório, o clássico, é o isolamento. O ficar mais em silêncio, o olhar fica diferente, o andar também fica diferente da pessoa. Só que a gente, nessa vida louca que a gente está vivendo, a gente não percebe nem o jeito de andar da pessoa. A gente tem tanta coisa para resolver que está do seu lado e você não percebe. O seu filho está dentro do seu quarto e a gente não percebe. Pequenos detalhezinhos. Entendi. Hoje fala muito a questão, por exemplo, assim, das telas, né, do celular na cama, né, do uso excessivo de telas, né? Então, tem coisas assim que estão no dia a dia e que acabam sendo prejudiciais à saúde mental, né? Por exemplo, a questão hoje assim do trabalho, né? Hoje é muito comum que a pessoa precise ter uma, duas, três, quatro, cinco, né? E quantas rendas ela for capaz ali, né, de ter a um preço muito alto, né? A um preço muito alto, né? Então, assim, você consegue falar de forma objetiva, assim, igual eu citei, assim, né, da tela, das questões mais modernas, assim, de trabalho, né? Coisas que estão na sociedade, mas que a pessoa precisa se policiar porque tem uma conta muito alta, né, na saúde mental. Se a gente continuar insistindo nesse ritmo frenético que a tecnologia está impondo, a tendência é adoecimento psíquico, com certeza, unânime. Justamente por isso, porque a gente não foi feito para ter esse aceleramento de várias coisas ao mesmo tempo e acompanhar o ritmo do tempo da tecnologia. É tudo muito rápido. Então, as redes, ela mostra que tudo dá conta, que tudo dá certo. E o legal, quanto mais coisa você tiver, mais produtivo você está sendo. Então, você sendo produtivo, você é uma pessoa importante, uma pessoa influente. Só que a realidade não é essa. Você não foi programado lá atrás, quando você foi feito, para ter esse ritmo. Você foi programado para ter uma coisa de cada vez. Então, a sua mente já não foi programada para você fazer várias coisas ao mesmo tempo. Aí, o que está acontecendo agora? Vários esquecimentos, o famoso TDAH. Tem muita gente que está sendo diagnosticado com TDAH e não é TDAH. É só sobrecarga É mesmo só uma da vida, né? sobrecarga e a Enfim. tela. Porque isso é até para adulto, não estou falando só para criança, não. Porque você fica o tempo inteiro na tela, vai dar um cansaço, a sua mente não vai dar conta, vai desligar para te proteger. É como se tivesse um interruptor, ela desliga.
E desligando, você não lembra, dá branco. Nossa, eu esqueci a chave do carro. Eu já tive paciente que esqueceu a chave do carro, o carro no shopping aqui em Volta Redonda. Foi embora, pegou o ônibus, Caramba. foi embora, que era a última sessão, foi embora, chegou em casa na hora de pegar a chave, que ele viu, pegou a chave do carro, que ele lembrou que o carro ficou no estacionamento. Mas o dele realmente era. Mas tem gente que não tem TDAH, mas devido a essa avalanche, né? De ter que dar conta, eu tenho que... Não, você não tem que dar conta de tudo. Você vai ter que dar conta de fazer o que tem que ser feito. O que você tem que ser feito? É aquilo tudo? Não necessariamente. Não sei se você já percebeu no dia a dia do consultório, da clínica, né? Até a forma que as pessoas têm lazer mudou. Agora, praticamente, todo lazer aqui, né? Vai ver uma série, vai jogar um jogo, vai fazer alguma coisa que está ligado, né? A tela, seja do celular ou a tela, enfim, da televisão, do notebook, né? Então, mudou totalmente, né? Mas é um mudar prejudicial, né? Então, a pessoa 100%. precisa ter um equilíbrio, um estado de alerta, assim, para que ela tenha outras interações na vida, né? Até mesmo do lazer, que não seja só com esse conteúdo aqui da tela, né? Se você está gostando desse conteúdo, eu queria que você colocasse aqui nos comentários temas que você gostaria de ouvir aqui nos próximos podcasts que a gente vai produzir, nomes de pessoas que podem estar contribuindo comigo aqui, com a gente, tá? A gente está dando essa pausa aqui para dizer isso para você. Bota aí no comentário, meu pastor é isso, meu pastor é aquilo, traz ele aí, pastor Léo, no seu podcast aí, vamos discutir, vamos conversar no seu podcast sobre esse tema. Vai aí no comentário, que a gente vai estar analisando aí, quem sabe você vai estar contribuindo aí para o próximo tema do nosso podcast aqui, Vida Abundante. Melissa, a gente fez essa primeira parte aqui, né, falando de uma forma, tentando, né, falar de uma forma prática para tentar ajudar as pessoas, né, a reconhecer as questões da saúde mental, quando elas estão ali vivendo processos que merecem uma atenção especial, para começarem a se cuidar e sair desse momento, né? Porque pode sair, né? A Sim, saúde mental, né? O bem-estar mental pode ser recuperado, né? A pessoa sim, pode aprender a lidar com aquilo que está acontecendo com ela, ou a lidar com ela mesma, sim. né? Num processo de autoconhecimento, né? Mas aí eu trouxe agora algumas perguntas aqui que, de repente, vai ajudar também as pessoas a fazer uma diferenciação entre uma coisa Sim. e outra, né? Qual que seria a diferença, assim, Melissa, entre a tristeza e a depressão, né? O que você pode falar, assim, para ajudar a gente aí? Qual é a diferença entre tristeza e depressão? A tristeza, todo mundo vai ter dias que vai estar triste por alguma coisa. Decepcionou, vai ficar triste. É normal, extremamente saudável a tristeza. A depressão é a tristeza, 1 dia, 2 dias, 3 dias, ok. A tristeza, a depressão, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Aí começa a mudar o quadro. A depressão, pastor, tem 2 tipos. Tem a depressão situacional, que você, mediante as situações, um luto, você perdeu alguém, você pode entrar num quadro depressivo. A perda de um emprego, você pode entrar num quadro depressivo. O término de um relacionamento. E a depressão, que vem de uma questão interna mesmo, a questão de hormônio. Por isso que o índice maior acaba sendo entre as mulheres até do que nos homens. Isso não significa que os homens também não tenham. Tá? Mas o número maior entre as mulheres é devido à questão hormonal. Tem muita gente que chega no consultório, vou nem falar de mulher, falar do homem. Tinha um homem que eu estava atendendo e que chegou com um diagnóstico fechado, veio do psiquiatra mesmo com depressão. Eu falei, ok. Aí fui fazer a anamnese e falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma avaliação aí com os exames mesmo, exame de sangue. O problema dele não era nenhum situacional, era extremamente... Ele tinha problema de tireoide, então a hipotireoidismo, os sintomas é muito igualzinho ali, ó, de quem tem depressão, só que ele não sabia, ele estava tratando somente da depressão. Então, ele não ia trabalhar mais, ele não saía do quarto, não tinha força para tomar banho, mal comia, escovar dente. O básico, ele já não estava tendo força para fazer. E eu costumo dizer que a depressão é como se a pessoa estivesse na cama e vem um monstro assim por baixo, um urso, e te prende, te abraça por cima, que você não consegue mesmo levantar. Então, a depressão, ela é contínua. Entende? Uhum.
E existe o transtorno que é a distimia, que depois de 2 anos consecutivos com os sintomas, você pode fechar o diagnóstico de distimia, que é um tipo de depressão, entendeu? E tem a depressão que você pode ficar 6 meses, 1 ano, faz o tratamento, para. Tem alguns que tem que entrar com medicação, não tem jeito. Outros só com a psicoterapia. Então, a diferença, tristeza, ficou triste, dia seguinte está ok. A depressão, ela é sistematicamente. Ela é contínua e ela costuma, Melissa, ter assim, esse poder assim, de ir paralisando a pessoa de Sim. coisas que antes eram Sim, importantes. sim, fica cinza literalmente. A pessoa ela não enxerga a vida com cor. É como se realmente o dia está nublado, está com sol igual hoje, está lindo o dia, mas ela consegue enxergar tudo nublado. A voz fica mais apática, a voz fica lenta, o olhar você olha, você vê que está aquele olhar meio paralisado, ela está conversando com você, está te olhando, mas você não tem brilho. Não tem brilho, fica meio parado. Então, ela para Então, assim. o indivíduo assim, com depressão, né? Ele pode chegar ao momento assim, de não ter forças de conseguir trabalhar, de Sim, fazer as coisas sim. normais, O assim, básico não básicas tem do dia a força. dia, né? Mas acontece também, Melissa, do indivíduo com depressão, né? Ele ainda continuar com essas coisas do dia a dia, Sim. né? Mas ele está com depressão, ela está com depressão. Isso é possível também, né? Sim, sim, sim. Não é a questão da Não é, paralisação que não, vai não, fechar, né, o não, diagnóstico e não, dizer que a não, pessoa está em não. Por isso a depressão. importância de procurar logo um profissional, para poder fechar o diagnóstico e saber a melhor forma, tanto para o paciente entender o que está acontecendo com ele, quanto para a família, né? Orientação, ficar mais atento com a pessoa com depressão dentro de casa. A gente tem que ter um olhar mais cauteloso, sem sombra de dúvida, porque ela não tem força para fazer nada mesmo. E os pensamentos são destrutíveis. Tá? Então, um indivíduo assim com depressão é mais difícil o tratamento, assim, Melissa, porque estou imaginando aqui que ele não vai reconhecer, que ele não vai ter essa força para se tratar, para estar toda semana ali no consultório, para tomar as Sim, medicações. dependendo do caso, sim. Dependendo do caso, precisa mesmo de alguém até. Desculpa, até mesmo falar assim, não, vou ligar para marcar o médico para você. Eu vou marcar o médico para você. Porque não consegue, não tem força nem para ir. Então, quando fala que não consegue, não tem força, não é frescura, porque realmente algo segura, impede, entendeu? Entendi. Outra pergunta, assim, dentro dessas perguntas, assim, mais, não é polêmicas, né, mas para esclarecer, né? Os medicamentos, né? Eles viciam, a pessoa, ela fica dependente ali da medicação mesmo? Eu costumo dizer que até água com açúcar vicia. Quê? Até água com açúcar vai viciar, entendeu? Claro, tem medicações que ela tem uma substância que tende a fazer com que o seu organismo se adapte e queira mais, né? Mas existe todo um processo para você poder também fazer o desmame, para você poder realmente ficar livre da medicação quando o médico libera. Precisa ser, né? Precisa ser com acompanhamento médico, entendeu? Não dá para tirar radical, não. Aí realmente o organismo vai pedir. Mas tem pessoas que precisam dessa dependência. Precisa da dependência? Explica melhor aí, por favor. Precisa, para chamar de meu, Entendi. porque a minha depressão... Observa que tem pessoas que enchem a boca para falar, não, porque a minha depressão... Eu falo, que susto, você não nasceu com isso. Não, porque eu não posso ficar sem esse remédio na minha bolsa. Na verdade, está mais presa no vício, não é nem químico da substância, mas do ato de ter ali. Tanto que eu tenho paciente que eu falo, você tem um SOS, deixa na sua bolsa, mas só em caso de emergência mesmo. O paciente já pegou só para ficar segurando e não tomou. Mas só de saber que está ali na bolsa, dá uma segurança para o paciente. Conforto, né? Mas viciar é mais a questão mesmo do paciente querer que seja viciado. Entendi. Então, a pessoa que... Existe possibilidade, né, de... A pessoa que está sendo orientada, né, pelo profissional a começar a medicação, Sim. né, pode começar, porque é provável, né, que tenha começo, meio e fim, Não né, aquela tenha medicação. dúvida. Assim como também vai ter para o resto da vida. Vai depender do que o seu organismo necessita. Eu costumo dizer que a medicação, principalmente para os cristãos que têm uma resistência muito grande na tarja preta. Aí o médico passa 3 tipos de medicação. Uma é a tarja preta. Aí o paciente fala assim, não, eu vou tomar esse e esse. Esse eu não vou tomar. Eu falo, ai, Jesus, vai dar BO. Aí eu explico. É como se fosse a nossa mente cheia de fiozinho
e está desencapado. Quando o fio está desencapado, o que acontece? Dá choquezinho, não é isso? A gente vai lá, pega uma fita isolante. Quem é da época da fita isolante aí? Pega uma fita isolante e enrola até voltar a funcionar. A medicação é muito isso, pastor, principalmente a tarja preta, entendeu? Falou que a tarja preta, não vou tomar porque isso não é de Deus. Não, mas só que o seu organismo está em defasagem, está faltando substância que a medicação vai potencializar. Então, você toma um, toma o outro que o médico mandou, o da tarja preta é como se fosse a fita isolante que vai unir. Se você toma um, não toma o outro, aí você vai no médico, melhorou? Não, não melhorei. Claro que você não tomou medicação, só que você não conta isso para o médico, entendeu? Aí entra a questão da atividade física, que vai ajudar a potencializar. Todo mundo pede para ir fazer academia. Eu não aguento mais ir no médico pedir atividade física. Só que também ninguém explica. A atividade física ela vai potencializar os hormônios que você já tem naturalmente, que estão em defasagem, que a medicação entra para ativar, então ela vai potencializar aquilo dali. Por isso a importância da atividade física. Atividade física e alimentação também. Alimentação, não tenha dúvida. Andam tudo juntinho. Tudo juntinho. Dá mais a depressão aí, resultado. O paciente tem dificuldade, toma medicação e não consegue levantar cedo. E o ideal é até as 9 da manhã tomar esse solzinho, principalmente para quem tem depressão. O sol da manhã, o mormaço, quando amanhece até as 9 da manhã, ele é feito como medicação. Só que o paciente não aguenta levantar de manhã por causa do efeito da medicação. É até paradoxal, né? Aí vai andar à tarde. Faz efeito? Até faz, mas se for de manhã, o efeito é outro. Entendeu? E juntando com a alimentação. Entendi. Aí é um combo perfeito. Legal, Melissa. Se pudesse botar assim em percentual, né? Quanto que a alimentação e a atividade física, né, vai estar ajudando na saúde mental aí das pessoas? 100%. 100%? Não vou nem falar 99%, Olha só. 100%. É completo, né? Não é nem bastante, e né? Um dos motivos que faz com que hoje em dia a gente vê a sociedade tão doente, porque a alimentação é zero, é tudo no iFood, aí tudo vamos, né, no combo, ninguém come nada mais natural. Minoria, atividade física, o sedentarismo, porque está todo mundo sentado. Tudo é aqui, como você falou, né, na tela. Então, está cada vez mais doente mesmo. Ansiedade, depressão e por aí vai. Tudo contribuindo, né, para a piora, base é a ansiedade e depressão, da saúde sim. mental, né? E Melissa, na sua visão, por que ainda há, né? A gente falou mais no começo aqui do preconceito, né, com a saúde mental, né, dos termos da saúde mental. Na sua visão, por que ainda há, né, tanto preconceito assim, embora já tenha melhorado, né, de forma geral? Na sua opinião, por que ainda tem tanto preconceito na saúde mental? É o medo de achar que vai saber o que o outro está pensando, estudo da alma, e as pessoas têm ainda um receio enorme de se ouvir. A gente chama de sombra, né? De ver a nossa sombra. O que é a nossa sombra? É aquilo que a gente não gosta. E, querendo ou não, a psicoterapia, que entra muito a saúde mental aí, a psiquiatria, se é marcado, então, para ir no psiquiatra, quando a gente pede, vai no psiquiatra, a pessoa entra em pânico. Mas não assustem ir no neurologista, né? Sendo que o psiquiatra, gente, é o médico do comportamento. Por isso que os psicólogos solicitam para ir no psiquiatra, porque é o médico do comportamento, não é o médico dos neurônios lá, nada disso, entendeu? Só que o preconceito é o quê? Eu vou no psicólogo, não sou maluco, porque foi muito taxado que psicologia, psiquiatra só trata de maluco. Até os filmes, né? Filme, novela, série, mostra muito esse lado de pessoas malucas. E não é isso, né? Pelo contrário, você fazendo psicoterapia, tratando a saúde mental, independe de você ter um transtorno ou não. Tem pessoas que já vêm com a predisposição para ter um transtorno e só desenvolve, mas tem pessoas que vão no decorrer da vida, mediante alguma situação, acaba adquirindo algum tipo de transtorno. Mas aí entra a questão do preconceito de ter que fazer psicoterapia. Eu nem gosto de usar muito o termo saúde mental, eu gosto muito de usar o termo saúde emocional. Fica mais leve, assusta menos. Tá certo. Então você falou, né, na sua resposta agora do profissional que trata do comportamento, do psiquiatra, né? Então, o psiquiatra trata do comportamento, né? E o psicoterapeuta, em linhas gerais, ele trata do quê, Melissa? Então, do comportamento. Os dois trabalham juntos. Sim. Só que o psicólogo, ele tá toda semana com você
E ele vai caminhar junto e criar várias estratégias, tem várias técnicas para você poder lidar com a situação do dia a dia, da situação do seu problema. O psiquiatra não. O psiquiatra ele vai tratar a causa. Chegou lá, eu estou com dor de cabeça. Ele vai te dar o remédio para dor de cabeça. O psicólogo ele vai tratar o que está causando a sua dor de cabeça. Quais são os motivos, o que você está fazendo ou deixando de fazer, para poder entender o que está por trás daquela dor. Então, os dois andam juntinhos. Não dá para andar só um ou só outro. Geralmente, as pessoas têm medo do psiquiatra ou têm medo do psicólogo. Ou vai um ou vai em outro. É difícil quando vai os dois. É raro, né? Muito. E qual que a pessoa tem que procurar primeiro aí, né? Se eu posso ir em um, vou em qual primeiro, né? Ou, né? Vai no psicólogo. Apesar da brincadeira, né? Não, A pessoa vai no começa a reconhecer ali que sim. algo não está legal, algo não está Eu bacana. iria sugerir que fosse no psicólogo, porque o psicólogo ele tem ferramentas e técnicas e condições, nós somos capacitados para fazer um diagnóstico. Entendeu? Então, a partir da avaliação do psicólogo, ele vai dar o melhor direcionamento. Se é primeiro logo no psiquiatra, ou se mulherada agora que está entrando na menopausa. Quando chega, pastor, para ficar mais fácil para entender, ao invés de eu mandar, não está dormindo, está irritada, eles costumam já chegar com transtorno bipolar, que não é nada de transtorno bipolar. Vamos procurar um ginecologista, faz os exames primeiro. Descartou todas as possibilidades. Física, aí sim, vamos procurar um psiquiatra. Então, eu sempre falo, vai primeiro no psicólogo, porque ali ele vai te dar um direcionamento melhor do que você tem que fazer, entendeu? Até para encaminhar, não, vamos fazer avaliação com o psiquiatra, por isso, ponto. Muito legal, Melissa. E você, né, lá na igreja, trabalha lá com as mulheres, trabalha com os adolescentes também, né? E o que você poderia falar para um líder, né? Alguém que está ali no dia a dia, né? Nas programações, nessa tarefa, né? De pregar o evangelho, de aconselhar e tudo mais, que aí ele começa a perceber nos liderados, assim, as coisas que não estão batendo, né? As contas que não estão fechando, né? Qual que é o papel do líder, assim, né? Nessa questão da saúde emocional, né? Que contribuições o líder cristão, né, o líder evangélico, ele pode trazer para a sua igreja, para a sua comunidade de fé, para os seus liderados no que diz respeito à saúde emocional? Assim como psicólogo, todo psicólogo tem que ter um psicólogo, todo líder tinha que ter um psicólogo. Por quê? Para trabalhar as suas questões emocionais, para você se conhecer. O autoconhecimento ele é tudo. O autoconhecimento ele define duas questões, que já vai metade da tua vida ali. Ou você gosta ou você não gosta. Então, quando você sabe o que você gosta, meio caminho andado. E quando você sabe o que você não gosta, também meio caminho andado. Agora, para você liderar, você tem que estar bem. E deveriam, é até bom fazer oportunidade, né? Fazer um trabalho, tanto lá na igreja, quanto nas outras igrejas, um trabalho com a liderança de saúde emocional. Para poder eles identificarem neles, nos líderes, e aprender a identificar nos seus, que são, né, no caso, os adolescentes, as mulheres, os homens, em cada departamento. Seria essencial. Só que para eu poder trabalhar com isso, eu tenho que estar bem. Se eu não estou bem, como é que eu faço? Então, é muito fácil. Eu vou enxergar que a Melissa não está bem. Eu sou líder da Melissa, eu estou vendo que a Melissa está meio triste. Tá, mas aí você vai conversar comigo uma situação igual a sua. Vamos supor que a gente esteja lá com um problema com o filho. Os dois vão começar a chorar junto. E as pessoas esperam do líder que o líder a direcione. A direcione. Né? Claro, tem a parte da empatia, vai ter um momento de chorar dúvidas. Com os que choram, com sim, certeza. Sim. Mas tem um momento ali que nós, como pastores e líderes, nós estamos ali para direcionar. Seria interessantíssimo um trabalho específico com vocês, no sentido de vocês trabalharem, assim, a base é vocês. Vocês, assim, os líderes, né, pastores, são muito sobrecarregados. E ninguém cuida da saúde mental de vocês. Um ou outro que faz psicoterapia. Porque, assim, a cada 10 você vai tirar 2 no máximo, o resto não. Então, como que você vai cuidar da saúde mental dos seus se a sua está 0? Fica complicado. Eu costumo dizer, se um está na UTI, o outro está na enfermaria, como é que o da UTI, que seria os pastores, vai cuidar? Até se estiver na enfermaria, como? Então, tem que estar bem, para poder ter um olhar mais clínico. Né? E o espiritual acaba andando junto. E você faz um trabalho, né, que a gente falou no começo aqui do Clube da Mel, né, que é um trabalho que eu acredito que alia as duas coisas, né, tanto o seu conhecimento profissional, né, quanto a espiritualidade, ajudar mulheres, né? Sim, Fala um pouquinho pra gente do Clube da Mel, que desse é o Clube ministério da Mel? que Deus te deu.
Clube da Mel não é Clube da Melissa, como todo mundo fala. Ah, olha só, hein? Não é. Narcisista, né? É o meu Não, clube, né? Clube da Mel, não. É mulheres que edificam lares. Então, ele é específico para mulheres, né? E ali não tem, eu costumo dizer que não tem religião, mas tem espiritualidade. As atividades são todas, igual a gente acabou de fazer um sobre ferida emocional. Tem vários temas, e dentro desses temas a gente vai abordando a psicologia e articulando com as passagens, porque os personagens bíblicos tá aí para ensinar para gente. Então a gente acaba articulando a psicologia com a espiritualidade. Só que o livro da espiritualidade é a Bíblia, entende? Então assim, ajuda porque fica mais fácil para as pessoas entenderem e se sentem confortáveis, cada um com a sua religião, mas com a palavra-chave, com o livro-chave, que é um só, né? Então, isso facilita bastante para você poder se sentir confortável e saber que existe um ser, existe Deus, que é acima de tudo, que está ali, que você não está sozinha. Entendeu? Então, o Clube da Mel, ele acaba sendo muito edificante. E ensina mesmo, pastor. Tem gente que nunca fez terapia, nem comigo, nem com ninguém, mas através do Clube da Mel, porque ele acontece, tem as atividades em PDF e tem os nossos encontros semanais, que a gente até deu uma parada agora. E nesses encontros, não só eu falando, não é gravado, tem troca. Uhum. E nessa troca é muito libertador, porque você fala. Então, a saúde emocional dessas mulheres acabam sendo tratada de uma forma geral, sem ser a psicoterapia, sem invadir tanto ali. Entende? Sim. Porque Então, é a uma forma. psicoterapia é difícil, né? É dolorosa, né? A pessoa falar de si, assim, com tanta... Né? Naquele ambiente ali do set terapêutico, né? Só ela e o profissional, né? Sim. É difícil a gente se ouvir. É muito difícil. Tem coisa que como eu falei no início, a gente tem coisa que a gente não quer ouvir. E tem que ouvir. A gente mesmo falando, né? Tá certo, Melissa. E a gente acabou não falando no começo, assim, né? Lá do nosso programa aqui, do seu começo da profissão, né? Como é que foi esse começo lá atrás, assim, de você abrir lá, né, sua clínica, seu consultório e dar esses primeiros passos, assim, né? O que você pode falar? De repente tem uma história engraçada, um bastidor, assim, né, interessante dessa época lá do começo da sua profissão. É muito legal relembrar, né? Porque faz bastante tempo. Terminei em 2022, em dezembro, janeiro foi a festa de 2003, em março já estava com o consultório montado. Já tinha tirado o CRP, peguei a conclusão lá, já dei entrada, então de março até hoje eu não parei com a clínica, né? Não parei. Hoje facilitou bastante a questão do online, mas um tempo atrás fechei uma agenda de parar de atender, de mudar de cidade. Eu trabalhava em 3 clínicas, assim, graças a Deus, Deus sempre me abençoou bastante nesse sentido dos pacientes. Só que a gente tem que estar sempre mudando, não tem jeito, né? Mas de lá para cá eu só tenho coisas boas para falar em relação ao consultório. Agora, engraçado foi no online, pastor, quando veio a pandemia. Muito engraçado. Eu já atendia, né? Só que várias situações. Fazer online, vão ouvir, não vão ouvir, né? Na época que era obrigatório mesmo, não podia funcionar nada. De paciente, da mãe, a paciente está aqui bonitinha, e a mãe abre a porta assim, cai na porta, né? Então a porta abriu porque a mãe estava escutando. Nossa, Deus. Cai assim, atrás do paciente, da mesa. Então teve umas histórias assim, isso sim, nos bastidores, bem interessante. Assim como tiroteio, eu tô atendendo a moça dentro do carro, porque era horário de almoço, tudo na pandemia. E ela dentro do carro, e daqui a pouco eu falei para ela, fulana... Tô ouvindo barulho de tiro aí, você tá ouvindo não, também? Se eu fosse você, abaixava aí, porque eu acho que vai ter um tiro aí. Aí daqui a pouco começou, ela só abaixou mesmo. Caramba. Aí eu desliguei, porque eu fiquei com medo de ficar com de prender ela ali, né? Mas como é que ela ia sair? Aí ela falou que ela abriu a porta e saiu agachadinha e já entrou na loja dela. Então, assim, são umas situações que a gente acaba presenciando ali que você não sabe nem o que inusitada, super inusitada. Não sabe nem o que você vai fazer, entendeu? E nesse contexto assim do atendimento online, né, Melissa? O que você pode falar para as pessoas assim, né? Porque às vezes pode ter um preconceito, né? Tem gente que tem esse preconceito, assim, não gosto nada que é online, né? Faz tudo online, né? Mas na hora assim de procurar uma ajuda, né? Super funciona, pastor.
Hoje, 95% dos meus atendimentos são online. 95%. Porque, assim, eu tô A falando isso, praticidade. Melissa, porque às vezes não encaixa na rotina da pessoa, né, um atendimento presencial, né? E aí é a opção que ela vai ter do online, né? Ah, mas o online não vai ter sensibilidade. No online não vou conseguir chorar. No online vai ser diferente, as pessoas vão ouvir. Não, não. Se você, eu sempre mando o esboço, né? Olha, procura um lugar seguro, com fone. Se você realmente se comprometer a estar ali como um horário para você, vai funcionar. Vai funcionar, não tenha dúvida. Agora, se você é aquele que acredita que só por causa de uma tela, como você falou, faz tudo online, mas na hora do atendimento não, e as pessoas dão desculpas mesmo, né? Ah, porque vai estar em casa, meu filho vai estar em casa. Gente, faz na rua. Ontem minha paciente fez. Quando eu abri a tela, eu vi até um susto. Falei, Jesus, eu falei com ela, o que aconteceu? Ela estava com o cabelo pintando, ela estava no salão, era 10 horas da manhã. Ela estava num salão, só que para ela poder conseguir conciliar tudo, a terapia sem atrapalhar nada dela, ela deixou o cabelo pintando ali com aquele produto, entrou dentro do carro e fez a sessão. Deu tempo, foi lá, terminou o cabelo dela. Então, a praticidade do online, entendeu? O custo, quando eu voltei, que acabou a pandemia, que pode retornar presencial, eu dei as opções para os pacientes. Os de Volta Redonda, ninguém quis voltar para o presencial. Os que estavam mais perto, né? Poderiam optar, né? Ninguém quis voltar, entendeu? Justamente pela praticidade. Tem gente que até hoje está no horário do trabalho, mas ele deixa só bater o cartão. Aí eu até escuto o barulhinho ali, aí vai e faz a sessão. Ou no máximo que fala, olha, se aparecer uma reunião aqui, eu entro rapidinho, respondo e volto. O custo acaba sendo mais em conta em questão do online. Tudo favorece. Presencial tem a sua vantagem? Também tem, claro, todos os dois. Sim, sim. Mas não podemos dizer que o online não dá certo, que não funciona, porque não é verdade. Tá joia, Melissa. Muito obrigado, tá? Nós conversamos hoje com a Melissa aqui sobre saúde emocional. Melissa contou um pouquinho pra gente do seu processo de conversão há um tempinho atrás, saindo ali do catolicismo, migrando para a igreja evangélica, dos momentos ali na faculdade de estar se questionando a fé a respeito daquilo que ela ouviu ali dos professores, das teorias da saúde mental. E a Melissa também ajudou você a entender melhor os sinais de alerta na sua vida, aquilo que você pode fazer dentro desses sinais de alerta, mas também aquilo que você pode fazer dentro da normalidade da vida, né? Dentro da sequência do dia a dia, que podem estar prejudicando a sua saúde emocional. Esclareceu também para nós aqui várias questões sobre tristeza, sobre depressão, sobre os benefícios de uma boa alimentação, de uma boa noite de sono, os benefícios dos exercícios físicos, da medicação quando necessária. E você aprendeu muito hoje aqui no Vida Abundante. Eu disse para você que se você tivesse ficado até o final, ia ter uma surpresa para você, tá? E você que ficou até o final, você vai escrever aí nos comentários vida, você vai escrever isso, vida aí nos comentários, e depois eu vou sortear para você um livro chamado Rir é Preciso. Descubra a ciência por trás do humor e aprenda a usá-lo para aprender a passar por períodos difíceis e criar relações mais próximas. Esse livro é muito fantástico, é do psiquiatra paulista Daniel de Barros, ele é cristão também, tem outros livros muito interessantes publicados e eu vou presentear um de vocês aí que ficou até o final e foi aí no comentário e escreveu vida, escreve vida aí no comentário, você vai concorrer ao sorteio desse livro. Eu quero agradecer mais uma vez ao nosso patrocinador, quero agradecer ao CRI Estúdio, o estúdio mais moderno e completo da região sul-fluminense, fica localizado aqui em Barra Mansa, muito central, muito fácil acesso aqui em Barra Mansa para você chegar até ao CRI Estúdio. E o CRI Estúdio pode ser aí o estúdio que vai produzir o seu podcast, vai produzir a sua videoaula, vai produzir a sua mentoria. Corre aqui nos comentários, pega o contato da CRI Estúdio, manda uma mensagem para eles e acerte logo o seu horário, o seu momento aqui de gravar o seu
conteúdo. Finalizando aqui, mais uma vez, se inscreva no canal da Primeira Igreja Batista do Retiro, se inscreva no meu canal, no YouTube também, o link está na descrição. Vai lá no Instagram da Melissa, @Melissa Rocha, vai lá no meu Instagram, @DeSouzaLeonardo. E é isso, esse foi o nosso primeiro episódio do Vida Abundante Podcast, e nos próximos dias um novo episódio estará no ar. Muito obrigado você que ficou até aqui, muito obrigado, Melissa, mais uma vez por topar aí esse convite, estar com a gente aqui, e deixa uma última mensagem aí para aqueles que estão com a gente. Agradeço imensamente pelo convite, espero ter contribuído da melhor forma possível. Sensacional, tá maluco, tá? Melhor convidada da história desse podcast. Mas eu queria deixar assim, às vezes a gente, por achar que vai perder tempo, não vai perder tempo, no sentido quando alguém manda uma mensagem pra gente, que ligar hoje é mais difícil. Mas manda uma mensagem do nada, eu precisava falar com você. 5 minutinhos, pastor. Vai ser o suficiente. O que a gente faz? Deixa para depois. Esse depois, às vezes, pode não ter mais jeito. Então, se alguém te manda uma mensagem, você sentiu que precisa falar com alguém, você viu que alguém está mais esquisito, assim, chama para um café. Não precisa ser um café de 1 hora, não. 5, 10 minutinhos, mas empreste o seu ouvido. Empreste o seu ouvido, porque às vezes a pessoa precisa só ser ouvida. Não é julgar, não é criticar, mas ouvir. Não rejeite, então, né, essas tentativas de aproximação, de uma conversa, de um bate-papo, né? De forma alguma. Muito obrigado, Melissa. Recebemos Melissa Rocha aqui no primeiro episódio do Vida Abundante Podcast. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.